Ok. Aqui tá gravando, você pode começar. Ele não quer. Pronto. Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos bater papo novamente sobre Jesus e vamos pedir que Ele nos envolva na sua energia, no seu amor, na sua paz. Mestre amigo, você conosco mais uma vez. Precisamos falar de você em momentos tão difíceis que o nosso planeta está passando. Eu sei que o senhor está no leme, sei que não estamos sós, mas nos ajuda, Senhor. Pacifica nossos corações e nossas mentes, para que possamos vivificar o teu evangelho a cada dia com mais verdade, com mais presença, com mais determinação e com mais comprometimento. Só assim nós vamos poder acender uma pequena luzinha nesse planeta bendito que o Senhor nos entregou. Mestre amigo, eu peço a ajuda dos nossos mentores desta casa, dos mentores deste curso, meu mentor individual, e a todos aqueles que quiserem se juntar a nós, para nos ajudar nessa aula fantástica. Ser conosco, mestre, hoje e sempre. Então, vamos lá. O objetivo de Jesus para a nossa humanidade. Isso aqui, eu parei para pensar uma vez com o Haroldo. Eu ouvi uma palestra do Haroldo. Qual o objetivo de Jesus para a nossa humanidade? Eu falei, sei lá, sabia nem que ele tinha objetivo, né? Mas aí, eu realmente nem lembro qual foi a palestra, né? Mas não importa também, eu cheguei na mesma conclusão que ele. Então, tá bom. Vamos lá. Primeiro texto é uma passagem que está no livro Pão Nosso, capítulo 62, Jesus para o homem. Deixa eu me tirar daqui, ou diminuir a minha cara olhando para mim. Acho que não diminui, não. Ah, tá, não tem problema. Estou tentando. Aí, eu posso diminuir aqui, né? Aí eu não me vejo. Pronto. Jesus para o homem. Paulo escrevendo aos Filipenses, na sua carta, capítulo 2, versículo 8, falou: E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, que era a pior morte na época, né? Era a morte mais vergonhosa, era para os grandes assassinos, para os grandes criminosos da época, né? E reza a tradição da época, depois que ele morresse na cruz, o que aconteceu? O corpo seria jogado no que eles chamavam de monturo, que simplesmente era um caldeirão não, era um troço no meio do pátio, onde se colocavam os corpos para os animais comerem, né? Por isso que o José de Arimateia intercedeu e conseguiu retirar o corpo antes. Então, vamos lá. O que ensina Emmanuel? O mestre desceu para servir. A descida dele levou 1000 anos, por baixo dos nossos, né? Ele veio plano a plano, demorei para entender isso. Desceu da onde, meu Deus? Ele estava em planos, né, perfeitos, né, em planos angélicos. Então, ele tinha que voltar para um planeta de provas e expiações no começo da sua evolução. Aliás, na época não era ainda nem provas e expiações, era anterior ainda, né? Primitivo. Por quê? O planeta Terra muda de classificação com o nascimento de Jesus. Mas ele tinha que se aproximar da Terra. Maria tinha começado um pouco antes o mesmo processo. Então, eles vêm descendo, o Miramês é que ensina, eles vêm descendo plano a plano, ou seja, na minha cabeça, eles fizeram a seguinte imagem: eu sou uma FM de altíssimo nível e tenho que chegar na estação AM mais baixa. Então, é mais ou menos isso. Tem que ir baixando a frequência, separando do seu corpo angélico o perispírito que já tinha se unificado e ir descendo até chegar na frequência do planeta Terra, que é bem ruim. Do esplendor à escuridão da alvorada eterna à noite plena. Aqui, se ainda estamos num planeta bastante denso, naquela época era pior ainda. Então, Jesus vem, praticamente, ele vem acompanhado de toda a corte angélica dele, mas ele tem que se brutalizar, sem perder a angelitude, isso que é a coisa mais linda.
Veio de uma estrela, com certeza, e renasceu numa uma manjedoura. Renasceu não é bem o termo, né? Ele nasceu porque foi a primeira encarnação dele na Terra. Do infinito, onde ele estava, ele vem para um lugar todo limitado, sujeito a tempo, espaço, gravidade. Tudo isso, como ser perfeito, ele já habita mundos em que nada disso acontece. Ele já está fora de terceira dimensão. Ele não está mais sujeito às leis da física. Da glória à carpintaria, ele aprende a ser carpinteiro. E os espíritos falam que tudo que ele criou como carpinteiro existe até hoje no Oriente Médio. Só não se sabe aonde. Da grandeza à abnegação. Quer dizer, o ser mais evoluído que chegou até nós, um anjo do Senhor, se torna totalmente humilde e submisso a todas as leis da terra, a todas as leis dos homens, da dignidade dos anjos à miséria dos homens. Se hoje a gente ainda é pequenininho, tem um perispírito bem sujinho, há 2000 anos atrás a gente devia ser muito ruim, muito pior do que somos hoje. Então, dizer que ele foi a miséria dos homens é muito pouco. Por isso que toda a equipe que o precedeu foram escolhidos, foram treinados, foram ensinados para poder segurar as condições para que ele pudesse chegar ao planeta e reencarnar. Reencarnar não, encarnar. Então, bastou ouvir os pais de Maria, não bastou ouvir Maria de Nazaré, não bastou vir José para que tudo isso acontecesse. Ver João Batista e tantos outros que nós até desconhecemos. Os essênios o cercaram, não porque iriam lhe ensinar alguma coisa, ao contrário. Ele ia fazer com que os essênios retomassem toda a conduta deles em termos de pessoas iniciadas, né? Para pregar o amor, para pregar a humildade. Da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores. Vai saber, né? Jesus também deve ter mentores, com certeza. Então, ele tem seres com quem ele convive muito superiores a ele em evolução. Ele faz parte da equipe que governa o sistema solar. Então, mas ele não é o governador do sistema solar. Então, ele já, naquela época, ele já convivia com esses gênios, muito superiores a ele. Abriu mão disso para nos ajudar. De governador do mundo a servo de todos. Ele participou ele criou esse planeta, né? Desde a primeira concha de matéria-prima que ele recebeu de Deus diretamente do Sol, até o que a gente vê hoje. Tudo aconteceu pelas mãos dele, pela orientação dele, e nada do que foi feito não teve a mão dele. De credor magnânimo a escravo. Quer dizer, mais paciência do que ele tem com a gente, mais misericórdia que ele tem com a nossa ignorância, com a nossa falta de humildade, com a nossa falta de conhecimento, de vivência. Ele quase fica numa posição de escravo perante a humanidade, de tanto que a gente fez ele sofrer. E eu coloco tranquilamente esse verbo no presente, por quê? Porque a gente estava lá, né? Nós estamos apenas tendo uma outra oportunidade de conhecermos melhor esse ser que há 2000 anos nós colocamos na cruz. De benfeitor a perseguido, daquele que é por amor, que só fazia o bem para a humanidade inteira, né? Passa a ser perseguido por coisas que ele não fez, por crimes que ele não cometeu. De salvador a desamparado. Ele foi largado. O único que ficou ao lado dele, além da mãe e Madalena, foi o jovem João Evangelista. Todos os outros, pernas para que te quero, porque senão seriam crucificados junto com ele. Estavam errados? Para a cabeça que eles tinham naquela época, não. Como é que eles iam aguentar a tortura? Como é que eles iam aguentar toda aquela pressão? Eles não tinham ainda condições, nem de conhecimento, nem de moral, para segurar essa onda. Não tinham. Nem Pedro, que era o que mais tinha convivência tete a tete com ele, né? De emissário do amor à vítima do ódio. Ele foi vítima do nosso ódio, da nossa
da nossa sede de poder, porque ele foi perseguido, porque meu reino não é desse mundo. Como assim? Você é rei? Não, na minha terra não. Na minha terra só tem um, sou eu. Então ele é morto, por quê? Porque ele diz na sinagoga de Nazaré, aos 30 anos, quando ele lê o livro de Isaías, e lê a passagem que falava da chegada do Messias. Aí ele lê, fecha. Eu ia fazer fechar o livro, mas ele enrola, né? Ele enrola o pergaminho e fala: acaba de se completar essa profecia. E eu sou o Messias. Quando ele falou isso, ele deixou todo mundo enlouquecido. Então, aí foi a primeira grande bomba que ele lançou, que fez com que todos os fariseus, todo o povo romano, o imperador e todo o pessoal que queria manter o poder na mão começasse a persegui-lo. Então, daí para frente, sempre vai ter um bando de maluco atrás dele, tentando anotar tudo que ele fazia de errado, para depois poder processar. De Redentor dos séculos a prisioneiro das sombras. Por que prisioneiro das sombras? Porque ele estava no mundo de sombras. Só a chegada dele melhorou? Melhorou, mas não conseguiu limpar a terra inteira. Mesmo porque a hora que ele foi embora, acabou, né? Acabou porque nós não entendemos absolutamente nada. De celeste pastor a ovelha oprimida, mais manso que uma ovelha impossível. O grande pastor enviado diretamente por Deus. De poderoso trono à cruz do martírio. Ele tem uma posição na hierarquia espiritual que a gente não consegue nem entender. A gente não tem ainda cérebro para entender qual é a posição dele. Ele é um dos maiores anjos de Deus. Dito pelas palavras do Dr. William, é um dos maiores arquitetos universais que essa terceira dimensão já pôde conhecer. Então, é muito difícil você ter uma ideia de quem é Jesus, mas a gente está tentando. Do verbo santificante ao angustiado silêncio. Ele ficou quieto, porque não adiantava mais ele falar. Tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha mostrado em atos, em, sei lá, em curas, em doutrinação. Estou falando agudo, tenho que baixar. Ninguém aprendeu nada. Né? Perseguiram, prenderam injustamente, fazem um processo penal que é uma piada, não dá para ser levado a sério, tem erros desde o início. Então, nunca que aquele processo de julgamento do Cristo teria acontecido daquela forma. Ele era para ter sido absolvido na primeira página, porque estava tudo errado. Mas não. Oi? Não era nem para ter sido preso. Ele foi preso de forma errada, porque ele foi preso à noite e à noite não podia. De advogado das criaturas a réu sem defesa. O Pilatos e todo o pessoal que participou do julgamento dele não lhe deu a oportunidade de se defender. Dos braços dos amigos ao contato de ladrões. Porque os amigos todos puxaram, né? Maria ficou lá, mas eles não iam perseguir as mulheres, né? Porque a mulher não era nem tida como ser pensante na época. Então, Maria estava lá, Madalena estava lá, Maria, a irmã de Lázaro, também estava lá. A encarnação anterior de Gandhi também estava lá, acompanhando Jesus até a hora do seu desencarne. Mas os 12 que o seguiram de perto, Judas se matou, mas os outros 11 sumiram. De doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Se ele podia restaurar a vida, se ele podia restaurar o planeta, ele podia restaurar o que ele quisesse, porque a criação era dele. Ele teve que aceitar morrer daquela forma tão vergonhosa. Vergonhosa para nós, né? Para ele, não. Ele sabia que ele veio para isso, ele fez o que tinha que fazer em nome de Deus. E eu acho que se tivesse que vir de novo, faria tudo igual, sem problema nenhum. E ainda era capaz de sorrir. Criança, cresce. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Então, aqui, o Emmanuel já coloca um dos grandes objetivos de Jesus, né? Ele se humilhou como o maior anjo de Deus que nós tivemos.
e apagou-se para que a gente o buscasse e para que a gente se elevasse e brilhasse para sempre. Agora vamos descobrir como é que a gente vai fazer isso. Ó Senhor, que não fizesses por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Então ele deixou tudo traçado. O que ele quer? Ele quer que a gente volte, que a gente cresça e que ele possa nos entregar nas mãos do Pai. Está aqui, o grupo que você me deu, está aqui, é seu. Vamos detalhar essa ideia. Livro dos Espíritos, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Nós vamos falar nessa questão várias vezes, e eu nunca lembro o número, mas tudo bem. Os Espíritos respondem, Jesus. É o maior ser em termos de evolução moral, intelectual, espiritual, do jeito que vocês quiserem encarar o conceito de evolução. Maior ser de maior evolução que chegou ao planeta Terra e nasceu como uma criança aqui. E foi criado com todo amor, com toda dedicação, por outro grande anjo de Deus, que é Maria. Vai falar Allan Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, ele é o topo da nossa perfeição. Ele como diz o doutor Adolfo para mim, mirem Jesus, Sônia. Então, ele é o exemplo máximo que nós temos para nos desenvolvermos, tanto moralmente como espiritualmente. Nenhum de nós vai conseguir, com o maior esforço possível, passar o nível evolutivo de Jesus. Por isso que ele é o nosso governador. O que sumiu, Cláudio? Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. O Haroldo soltou agora 2 livros muito legais. Ele comenta, versículo a versículo, o Evangelho de João, que é tido como o mais espiritualista de todos aqueles que a Igreja, o Vaticano permitiu que fizessem parte da Bíblia. Então, é um evangelho totalmente à parte, né? Ele não separa por parábolas, por passagens, não. Ele conta uma história, direto, não tem parada. Aí a gente tem que parar para pensar, né? Em que condições João escreveu esse evangelho? Com Maria. Na noite que Jesus foi preso, ele volta, ele vai à casa de Maria para avisá-la do que estava acontecendo. E ela simplesmente põe João no colo dela, deita a cabeça do João no colo dela e conta tudo o que ela sabia sobre Jesus. Então, imagina, né? A fonte dele, a grande fonte dele, lógico que ele vai escrever esse evangelho lá pelos seus 80 anos, mas tudo aquilo ficou no espírito dele. Fora a intuição, fora todo... Ele era um poeta, é um poeta da vida, né? Ele é um poeta da vida. Então, ele bebeu na maior fonte que ele poderia ter encarnado, Maria de Nazaré. Né? E a vivência dele com Jesus também é de muito tempo, né? Sim, sim. Começa lá atrás como profeta, né? E chega até agora, até Kardec. Então, realmente, até Chico, né? Pessoal, uma vez como que o Evangelho narra o nascimento de Jesus. Então, os evangelistas começam falando, né? Jesus nasceu no manjedoura, em João. No princípio. Então, e o Haroldo vai começar aí a análise, né? Ele vai. Por que Jesus era o verbo, né? Ele chega à conclusão que em todo o Antigo Testamento, todas aquelas pessoas que vinham representando Deus é Jesus. Bom, mas e por que ele era o verbo? Porque ele era tão próximo de Deus, que ele recebia as ordens diretas de Deus. Ele não precisava, Deus não precisava parar para pensar, falar, olha, o que você acha? Não, ele saía fazendo. Ele é o médium de Deus. Então, ele é a grande manifestação de Deus há 2000 anos atrás no nosso planeta. Então, tudo isso 2000 anos porque ele encarnou. Mas se você pensar, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele manipulou a matéria com o seu amor, como toda uma equipe que ele comandava. Ele transforma o fluido cósmico universal
pega aquela matéria-prima que veio do sol e faz a terra. Cara, eu apanho até de receita de bolo. Então, imagina o tamanho de um ser para fazer uma coisa dessas. Eu brinco para quebrar um pouco o raciocínio, senão a gente pira. Mas já imaginou? Mas nem com a receita do meu lado de Deus eu não ia conseguir fazer. A determinação, você colocar na matéria as leis que nós conhecemos e aquelas que nós ainda vamos descobrir, e tudo isso num processo evolutivo constante, girando a não sei quantos mil quilômetros por hora, girando em torno de si mesmo, girando em torno do Sol, girando em torno de uma nebulosa. Meu Deus, é muito conhecimento. É muito conhecimento. Então, esse é um pouquinho do nosso mestre. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Ele já não. Numa das suas primeiras passagens grandes, importantes, ele fala: eu não vim destruir a lei. Então, ele não veio aqui para desdizer nada de Moisés, nem dos anteriores. Não. Ele reviu tudo que Moisés ensinou, mas já num outro patamar, porque o homem já havia se desenvolvido. E era necessário que ele desse uma nova interpretação, senão a gente não ia sair do lugar. E mesmo assim, ele não conseguiu falar tudo o que ele tinha para falar. Por quê? Porque nós não tínhamos condição. Nossa cabeça ainda é muito pequena. Em terceira dimensão, nos falta alguns ingredientes que nós não vamos conseguir. Por isso que o patamar máximo para nós é Jesus. Agora, nós temos que trabalhar muito, nós temos que estudar muito, nós temos que fazer muito bem pela humanidade inteira. Senão não vai dar tempo. Né? Porque nós já perdemos desses 2.000 anos, nós já perdemos pelo menos uns 1.800, por aí, né? Não vou nem contar. Eu já perdi mais, né? Porque eu tava no Egito. Então, pá, vamos lá. Vamos para um outro livro também que é fantástico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um dos livros que eu estou tentando convencer o Laércio de estudar nas semana de manhã. Vamos ver. Tem um capítulo que chama, depois da introdução, ou do prefácio de Emmanuel, vem um capítulo escrito chamado Esclarecendo. É o próprio Humberto de Campos que assina. Jesus transplanta da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. O que acontece? Jesus viu que todas as lições que ele deixou do evangelho, plantadas na Palestina, o ser humano não conseguiu entender, pior ainda, esqueceu, não pôs em prática, e o que ele achou que pôs em prática, fez coisa errada. Por quê? Porque a hora que ele brigaram, mataram os cristãos, enfim, toda aquela guerra com o Império Romano. Aí vem Constantino, né, e fala, tá bom, então vamos estruturar vocês vão ser a religião oficial do Estado, isso só vai acontecer uns dois imperadores depois, mas Constantino já permite que a palavra de Jesus não seja mais pregada nas catacumbas. Eles já poderiam falar ao vivo, no meio da rua, sem problema nenhum. Mas, né, pela nossa grande sede de poder que todos nós temos, Constantino falou, opa, mas quem manda em vocês sou eu. A estruturação de vocês, o sumo pontífice de vocês sou eu. Né? Não quis dividir, é o princípio de Maquiavel. Né? Eu não vou dividir o terreno. Né? Eu vou trazer você para junto de mim e você vai governar do jeito que eu quero. Então, o primeiro grande erro de toda a estruturação da Igreja Católica, copiar o modelo do Império Romano para a organização da própria Igreja. Aquilo que eles tanto bateram, tanto falaram que estava errado, eles foram os primeiros a falar, não, vamos copiar a organização de vocês. E deu no que deu. Bom, então, o Evangelho, todo o conhecimento que Jesus deixou na Palestina, não floresceu da forma que Jesus queria.
Aí começaram os questionamentos. O Evangelho não seria uma mera ficção de pensadores do cristianismo, o repositório de suas lições? Quem garantiria que aquele texto era inspirado pelos espíritos de luz, ou inspirado, às vezes, pelo próprio Jesus, no caso de João? Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Segundo o grande erro da Igreja, né? Manter o seu poder junto com todos os reis, príncipes e grandes líderes mundiais dos países. Para quê? Para que a Igreja ganhasse força. E não era essa a ideia. Quem tinha que ganhar força era o conhecimento de Jesus. Não será uma palavra vazia, sem significação objetiva na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência? Quem diz para nós que essa palavra é válida? Né? Da onde nós tiramos a nossa fé para dizer, não, essa palavra é de Jesus? Mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Porque não houve alteração de um pingo de i. Tem erro de tradução? Tem. Mas isso é uma outra questão. Ninguém teve coragem e não modificou os textos gerados por Jesus. Nós recebemos das mãos dos evangelistas as palavras que o próprio Jesus proferiu. Ninguém mexeu em nada. Antigo Testamento cansaram de mexer. Cansaram. Traduções, interpretações, as várias traduções da Bíblia. Primeiro, quando ela saiu lá da religião judaica, da língua judaica, e veio para o grego, já foi uma briga, já quase se mataram em Israel. Mas, enfim, aí nós temos vários erros de interpretação, de tradução, né? Porque eu nunca vi, a gente estava conversando isso, nós estamos conversando isso há mais de uma semana, que a gente está lendo o Antigo Testamento, né? Muita guerra, Deus manda matar, Deus manda destruir, que Deus é esse? Então tem alguma coisa por aí que não está batendo muito, mas não importa. Mas que tem alteração, tem do que foi dito. Mas quando você entra no Novo Testamento, não há alteração. Não há. O que nós temos, a própria tradução que o Haroldo fez do Novo Testamento, está aí para provar isso. Não há alterações das palavras de Jesus. Ele traduziu do grego, que já veio... Bom, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Foi em copta e grego. Não foi aramaico, não. Ou aramaico, mas não foi escrito na língua judaica. O original não era judaico. Fizeram passar para grego e daí foi. Não. Mais à frente, nesse livro, ele começa a bater papo com o hebraico era falado, mas teve uma hora que eles já começaram a escrever também, apesar que só já era escrito. Só que eles foram escrever muito depois do desencarne de Jesus, né? Acho que o primeiro que escreveu foi Mateus, logo depois do desencarne, porque o pessoal precisava de anotação para conseguir falar do mestre, né? A gente tem uma cabecinha minhoca, né? Então, Mateus sentou e escreveu algumas anotações. Tanto que era disputada a tapa, qualquer cópia do Evangelho de Mateus era disputada a tapa. Paulo ganha, não lembro mais de quem, e ele guarda 7 chaves. Eu acho que foi Gamaliel, né? Ele guarda 7 chaves porque aquilo era um verdadeiro tesouro. Mais para frente, no livro... Oi? Para poder conversar, falar de Jesus. Sim. O que é a casa do caminho, né? É uma casa que Maria abre, logo depois do desencarne de Jesus, e leva lá, se reúne com os apóstolos já, né? Não, os discípulos ainda. Se reúne com os discípulos para conversar sobre toda a doutrina de Jesus, sobre como eles estavam. E Maria passa a ser, segundo Miramês, a médium de Jesus. Ela passa orientações, ela passa o que eles tinham que fazer, o que eles não tinham que fazer, como tinha que ser conduzido
toda a discussão a respeito de Jesus a partir daquele momento, até o Pentecostes, quando a mediunidade de todos eles se abre. Bom, esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é de 1938, primeiro ponto. Lá na frente, diz o Humberto de Campos aqui, que Jesus, a cada tempo, ele vem ao planeta para ver como está o desenvolvimento do evangelho dele. Então, numa dessas visitas, ele conversa com Eliu, que é um grande assessor dele, um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Olha o que fala Jesus. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Ou seja, nós não fizemos nada, né? E aquilo que nós tentamos fazer, fizemos errado. Por toda parte há a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. E isso nós estamos no meio do século XV. Nós estamos lá por 1575, mais ou menos. 1475. Você lê essa frase e você fala, meu Deus, se ele olhar hoje para nós de novo, não tem diferença. Não tem diferença. Só mudou o nível de armamento, só mudou o nível de agressão. Né? Uma vez eu estava no trabalho, tinha começado não sei que guerra, aí meu chefe olhou para mim e falou, não, entra aí na internet, você vê as bombas caírem, destruindo. Eu falei, ô, Belo, me diga uma coisa, lá embaixo pode ter criança, pode ter mãe, um monte de gente não tem nada a ver com a briga, e está morrendo. É gente! Meu Deus, cadê a humanidade desse nosso povo? Mas aí é o sinal do egoísmo, né? Então, eu estou bem, estou seguro. Esse ganho, né? assistir guerra pela televisão tem as... Não é comigo, né? Mas é sim. Exato. Mas nem quando chegou aqui também não ficaram muito preocupados, né? Mas tudo bem, tá. Não, deu pânico, exato. Por quê? Porque não houve precaução. Mais um pouquinho para frente. E como se a sua vista de Jesus devassasse todos os mistérios do porvir, ele continuou conversando com Léo. Infelizmente, não vejo senão um caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Aos feudos de agora, seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da felonia pelo predomínio do mais forte. Não tá fora de época. Ele fala isso em 1475, tempo nosso, né? Você chega em 2023, nós estaríamos também continuando a dar uma frustração imensa a Jesus. Mas ele é de uma misericórdia infinita. E ele dá uma saída. Eliu, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade. Senhor, se esses povos infelizes, que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Aí você se pergunta, precisava de Léo para falar isso? Claro que não. Lógico, Jesus sabia, não, tem umas terras lá que só tem o pessoal da outra raça. Para lá eu posso mudar e levar o meu conhecimento para novamente recomeçar o crescimento da doutrina de Jesus. Mas ele chamou Eléu. Por quê? Ele deu chance. Oi? Mas a outra forma é Iléu. Ele tem duas formas o nome dele. E está no livro. Só que eu sempre gravo Iléu. Ele chama Eliu, né, que ele é responsável pelos problemas sociológicos da Terra, para que ele lhe desse uma possibilidade de aprendizado. Filho, vem cá, aprende a analisar comigo. Né?
Precisava ele ter dado esse palpite? Lógico que não. Jesus não precisava de palpite nenhum, não é? E a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas. Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Eliú, pergunta ele, onde fica, nestas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana, ou seja, o Cruzeiro do Sul? Há um estudo da física que diz que antes do ano zero, ou seja, antes da chegada de Jesus à Terra, o Cruzeiro do Sul só era visto no hemisfério norte. Exatamente no ano que Jesus nasce, ele passa para o hemisfério sul. É milagre? Não. É precessão dos equinócios. É a movimentação da Terra em relação ao centro da galáxia. Faz com que algumas constelações mudem de posição a quase 24 mil anos de cada vez. Então, a partir da chegada dele, essa constelação desce, só é vista no céu do Brasil, aqui que ela fica como dando a sinalização de um portal, né? E nos lembrando da partida de Jesus da forma mais infame que nós... Mas não da mesma forma, não na forma da cruz. É, ao contrário. Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus. Para esta terra maravilhosa, somos nós, hein? E bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Então, o que ele fez? Todas as energias, todo o conhecimento, tudo que foi trabalhado pela espiritualidade em Israel, naquela região onde ele viveu, tudo aquilo foi pego e trazido para o Brasil. Olha a nossa responsabilidade, né? No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Esse é o objetivo do nosso planeta, do nosso país. Então, quando ele fala Brasil, coração do mundo, nós vamos sair pregando como os maiores pregadores. O Haroldo tem verdadeiros infartos. Não, pelo amor de Deus, nós abrimos, esse país foi criado para que recebesse a escória da humanidade. A escória da humanidade, para que tivesse uma nova oportunidade de reescrever sua própria história individual. Não, esse não é o problema, essa é a grande saída, porque é a grande miscigenação de raças. Aqui, preto, branco, marrom, vermelho, tanto faz. Você é judeu, você é muçulmano, você é ortodoxo, tanto faz. Não gera guerra, não gera briga. Então, esse é o grande exemplo que o Brasil tem que dar ao mundo inteiro. Mas tem que mostrar que vive o Evangelho. Nós ainda não conseguimos isso. Nós temos que trabalhar nesse sentido. Aí ele dá um trabalho para Eliú. Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais nobre e mais trabalhador do Ocidente, que é, na época, o povo português. Peraí, deixa eu descer essa coisa aqui. Ela vai começar a me atrapalhar já. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras, os índios, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade, do povo fraterno, que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir.
E Eliú não titubeia. É isso que o senhor quer que eu faça? É agora. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Ou seja, quem quiser se reabilitar e se comprometer com Cristo, vai reencarnar aqui. Consoante a vontade piedosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. Daí a alguns anos, Eliú vai encarnar em 1394 como filho de Dom João I e de Dona Filipe de Lancastre, e se torna, ele é o segundo na linha de sucessão, e ele se torna um infante de Sagres, o que criou a escola de Sagres. Então, a escola de Sagres não é uma lenda, é uma realidade. Alguns de nós vieram da escola de Sagres, eu sou uma delas, o padre Zé Maria que me contou. E muitas grandes seres, grandes irmãos encarnaram para realmente desenvolver todo o estudo, né? Era uma escola, mas não uma escola como a gente conhece. Era uma reunião de grandes seres pensantes para que conseguissem captar as ideias da espiritualidade de onde estavam as terras novas. Eles recebiam as informações por intuição. Cabral chegou aqui com mapa. Cabral não chegou aqui pelo cheiro do vento. Cabral chegou aqui com mapa, né? Ele não aportou, de repente, em Porto Seguro. Não, nada disso. Isso é um mito que criaram para a gente tentar entender como as coisas funcionam. Mas não foi nada disso. Cabral foi educado na escola de Sagres, como também Colombo. Colombo era filho do mordomo da escola de Sagres e se torna um grande navegador. Vasco da Gama também. Mais para frente, diz o livro. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros, na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Porque agora ele tem que começar a estruturar o Brasil. Ismael, manda o meu coração que, doravante, sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivência do cristianismo. Ismael recebe das mãos de Jesus a bandeira branca e, por intercessão da espiritualidade, são gravadas as palavras Deus, Cristo e caridade. Então, aquela história, quem é o governador do Brasil, o governador espiritual? Ismael. E quem é Ismael, né? Ismael é o famoso filho de Abraão com a escrava Agar, né? Aí tem o histórico do nome dele. Ele era considerado o herdeiro principal de Abraão até que Isaac nasceu. Porque o que aconteceu? Deus sempre prometeu a Abraão que ele teria filhos. Mas ele começou a ficar apavorado, porque a esposa era estéril. Falavam na época que Sara tinha o útero infantil, então ela não poderia gerar. Então a própria Sara chega para ele, porque ele estava preocupado, a própria Sara chega para ele e fala: dorme com a minha escrava e vê se você consegue engravidá-la, porque provavelmente eu não vou ter filho nenhum. Mas eles esqueceram que Deus havia prometido a eles um filho da própria Sara, né? Sara ofereceu sua escrava para ser sua concubina, que era uma coisa natural, né? Que hoje a gente enxerga como uma coisa
e não pode e tal, mas na época era uma coisa normal para que fosse garantida a continuidade daquela família. Aí depois que o outro filho nasce, né? Que Isaac nasce, a Sara, que está aqui dentro da tenda, pede não, né? Ela manda a Agar embora com o filho Ismael. E esse Ismael é o Ismael que nós conhecemos como governador do Brasil. E diz, mais para frente, o livro do Brasil, Coração do Mundo, vai dizer: o Brasil tem como protetor um anjo chamado Ismael, de tão grande poder e sabedoria, que trabalha diretamente com Jesus. Quer dizer, faz parte da corte angélica dele. Muito do que sabemos sobre Ismael está contado pelo espírito Humberto de Campos e por Francisco Cândido Xavier no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, primeira edição em 1938. O interessante, né? Humberto de Campos, ele foi poeta, ele foi repórter. Oi? Sim, sim. Eu só não quis, porque vai ter uma aula sobre o Brasil, Coração. Oi? Não, não, isso aí quando a gente tiver a aula específica do livro, a gente detalha. Inclusive, eu botei o Laércio para falar isso aqui. Vai ser o... Então, qual é o grande objetivo aqui? Entender que não é Nossa Senhora Aparecida, com todo o respeito a Maria de Nazaré. O governador espiritual do Brasil é Ismael. É Ismael, filho de Abraão, tá? Que trabalha, que recebe ordem diretamente de Jesus, que intercede na nossa história. E o que eu ia falar, né? Humberto de Campos é um espírito que eu tenho profunda admiração. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, se não me engano, ele teve um tumor na hipófise inoperável, e ele morre desse tumor. Só que ele era um cara muito ardido, né? Muito ardido, muito sarcástico. E quando ele começa a ver, a se aproximar o desencarne dele, ele começa a mudar. E quando ele chega no plano espiritual, ele quer aprender. Então ele pede licença aos mentores dele, inclusive a Jesus, para que ele pudesse conversar com as principais personagens do Novo Testamento, na opinião dele, né? Então ele persegue, ele vai atrás dos personagens e conta a história. Tem capítulos assim totalmente imperdíveis. O livro é o Boa Nova e esse livro é fantástico, é de cabeceira esse livro. Quando ele entrevista Judas, é uma coisa que, olha, é difícil não chorar quando ele narra a experiência de Judas, né? Oi? E ele encerra o livro falando do desencarne de Maria de Nazaré. É o único que fala e narra com detalhes fantásticos o desencarne de Maria. É uma das coisas mais lindas que vocês vão conseguir ler na vida. Nesse livro, Eita, o que eu nesse fiz? livro tem muitos detalhes que a gente Muitos não encontra, detalhes. né? Não. Dentro do Evangelho. Caiu o quê? Screen sharing has stopped. Ué? Vamos ver, F5. Você tá indo aí, tá gravando. Tá gravando. Mas caiu lá o... Não, só o cabo academia. Tira e volta. Tá doido? Não é meu, eu não gosto dele. Você tá em caixa? Agora foi, voltou. Viva! Como é bom a gente ter um expert. Como é bom a gente ter quem entende, né? Mas realmente a aula... Peraí, tem que voltar lá. Tem que botar... A aula saiu do modo projeção. Ih, Não, estava no 7/8. né, gente? Acho que É. acabou o Fátima, né? Aqui.
Agora eu não sei como é que você vai colocar ele. É só acionar. Opa, eu achei. Não, o meu vai direto. Oi? Tinha do lado, né? Peraí, vai de outro jeito. Problemas técnicos, gente. Desculpa, caiu a apresentação. Provavelmente eu apertei alguma coisa errada. Bom, vai assim, né? É. Fazer um. Você tem como fazer diferente? Não deixa assim, que chegou. Tá, a gente estava aqui falando de Você Smart. já falou, mas Já, mas- isso. Então vamos lá. Agora vamos focar em Jesus e os objetivos dele para a nossa humanidade. Jesus, em sua passagem pela Terra, nos mostra a nossa descendência divina, como diz Dr. William, né? Você é feita de poeira das estrelas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. Vós sois deuses. Por quê? Nós vamos chegar lá, as aulas da Cláudia vão elucidar bastante isso. Nós comandamos, só no nosso estômago, quantas mil bactérias, né? E nós comandamos essas bactérias. Se você ficar ruim de estômago, se desanda todo mundo, foi o seu comando que desandou. Foi o que você ingeriu e desandou. Você comanda os ácarozinhos que comem a tua pele morta. Você comanda as suas células. Então, nós somos deuses. Só que a gente não consegue fazer isso de uma forma correta. Aí, aquelas palavras de Jesus, né? Se vocês não conseguem fazer as coisas pequenas, que é comandar as células de vocês, vocês ficam doentes. Como é que vocês querem fazer as grandes? Então, vai aprender primeiro, né? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Primeira vez que eu li isso, eu falei, Jesus, pirou, porque ele está querendo que eu seja perfeito como Deus. Como assim, cara, pai? Não. Evangelho de João. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? Porque nós podemos chegar ao nível de mediunidade e de conhecimento que ele nos mostrou, de interação com o Pai Eterno, da mesma forma que ele interagia. Esse é um dos nossos objetivos. Chegar a um nível de evolução semelhante ao de Jesus. Caminhar nesse sentido. Não é à toa que ele falava para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, próxima aula é perdão. Não. Eu só para mim, E é o Laércio, tá bom, vamos lá. O ser de perfeitos constitui apelo do Divino Mestre para o nosso permanente esforço de evolução, como assinala a questão 115 do Livro dos Espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A espiritualidade fala, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber nada. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, não tem outro caminho. E isso Jesus vai vivenciar em todos os seus atos. Vem comigo, criança. Vem comigo, que comigo o teu fardo é leve. O teu caminhar se torna mais leve. Por quê? Pela misericórdia dele, pelo amor dele, você consegue vencer os obstáculos. Porque primeiro você tem sempre a certeza de que você nunca está só. Então, a hora que dá aquele baixo astral, né? Senta no seu cantinho, fecha a porta do seu quarto, olha lá para cima e fala, socorro. Eles vêm. Né? Pelo menos o teu mentor vai vir. Não estou falando que Jesus vai parar do meu lado, coitado. Nem pensar. Mas os amigos vêm. Não tem essa pretensão, nem de reencontrá-lo quando eu desencarnar. Se eu conseguir reencontrar o meu mentor, eu já estou feliz na minha vida. Eu vou dar pulos na espiritualidade. Nesta perfeição é que os espíritos em evolução encontram a pura e eterna felicidade. Então, se a gente tomar um outro caminho, nós não vamos chegar à felicidade e não vamos crescer. Esse é o objetivo, crescimento. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento.
Uns aceitam submissas essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, ou a gente se resigna e aceita as provas que nós mesmos pedimos na nossa encarnação, e aceitamos isso e vivemos isso com tranquilidade, sem desespero nenhum, aí nós vamos estar dando passos largos na nossa evolução. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Uma das primeiras questões que nós vamos ter que responder na hora que a gente chegar à espiritualidade: o que você fez com o tempo que foi te dado? O que você fez com a tua encarnação? Você aproveitou? Você jogou fora as oportunidades de evolução? Você abriu mão de aprendizado? Você fez o bem para alguém? Você aprendeu a amar, nem que fosse pequenininho? Não vai adiantar você chegar lá com saldo bancário, com um monte de título, não adiantar absolutamente nada. Lembra do André Luiz. Seu diploma de medicina aqui não vale nada, né? E o nosso destino é a perfeição relativa, pois a absoluta é exclusiva de Deus. Pelo conhecimento proporcionado pela doutrina espírita, sabemos que esse distanciamento que temos da perfeição diminui à medida que nos esforçamos para nosso autoaperfeiçoamento. Então, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não viemos aqui só tomar sorvete e beber Coca-Cola. Nós viemos aqui passar por um monte de problemas, nos ferirmos, sofrermos, enfim, para que a gente possa aprender, para a gente deixar de ser a criança que nós éramos a hora que chegamos aqui novamente nesse planeta, para que a gente dê razão, dê sentido a esse presente que Deus nos deu, que foi a reencarnação. Vivendo cada dia de uma vez, sem ficar sofrendo pelo passado, sem ficar ansioso pelo futuro, não, vivendo o presente, mas tendo como objetivo o quê? Seguir Jesus, colocar em prática o conhecimento que ele te deu. Por quê? Porque assim eu diminuo a minha distância de meu Pai. E esse é o objetivo de todos os seres criados por Deus. Evoluírem até chegarem à posição de espíritos perfeitos. E os espíritos falam, não achem que aí acabou o trabalho, que agora aí é uma vida gloriosa, tem nada para fazer. Não, é aí que começa a tua evolução. Até lá, nós ainda estamos arrastando. Como o progresso é uma fatalidade, é uma das leis que a Cláudia falou, ainda que estacionemos, será por pouquíssimo tempo, considerando que temos uma eternidade pela frente. O Pai nos espera pela eternidade, né? Quem não tem paciência somos nós. Eu, pelo menos, não tenho. Só faltam 2. Capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos. Primeira vez que eu li esse capítulo, eu falei, não, todo mundo pirou. Mas aqui está a base para você adquirir a perfeição. Como? Como é que você chega à perfeição? Amando vossos inimigos, fazendo bem aos que vos odeiam e orando pelo que vos perseguem e caluniam. Fácil? Não mesmo. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa nós temos? Não fazemos mais do que obrigação. Os publicanos, os fariseus, todos eles fazem isso. Se a gente só é educado com aqueles que são educados conosco, que adiantamos? Nada. Os pagãos também fazem isso. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, né? Que coloca o sol para todo mundo, todo dia, que abre mais uma nova página na nossa história, cada dia para a gente escrever um dia melhor, mais evoluído, mais consciente dos nossos defeitos, se esforçando ao máximo para vencê-los e para torná-los virtudes, né? Aí segue o capítulo. Essas palavras, portanto, devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível que mais a aproxima da divindade.
Então, é amando os inimigos, fazendo bem aos que nos odeiam e orando pelos que nos perseguem, que nós vamos chegar perto de Jesus. Só aí. Porque ele não tinha raiva de ninguém. Ele amava todo mundo. Ele... Já imaginou que ele ouviu de abobrinha? Meu Deus do céu! Ele ouve até hoje. Então, imagina 2000 anos atrás. O que a gente deve ter falado de abobrinha para ele? Nossa! Vai chegar aqui hoje. Como é que é? Ô, Sônia, É. ele só ouve o que realmente importa, né? Assim, a gente É, fala, deve... mas É, mas... ele não sim. capta como... Por isso que a gente Ele capta contamina. era como Ele- ignorância, né? Sim. Como é que é? Pai perdoai-os, não sabem o que fazem. Mas vamos lá. Em que consiste a perfeição? Jesus vai responder. Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Faço assim? Faço assim. Então, para de mimimi, né? Para de ficar achando que você é o rei da cocada preta, que você é o centro do universo e que você é o cara desenvolvido. Não somos nada disso, nós estamos todos no mesmo barco, somos crianças arrastando no chão ainda, em termos de moral e em termos de espiritualidade, né? Mostra a ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. É o mesmo resumo que Paulo vai fazer depois na sua carta aos Coríntios, né? Fora da caridade não há salvação. Não tem como. Porque por mais que você estude, por mais que você ore, você tem que levantar a manga e falar, eu tenho que trabalhar, porque a caridade sem ação é morta. Você tem que trabalhar. Porque só o trabalho faz com que eu transforme o meu espírito, eu melhore o meu espírito, que eu o forço a aprender aquilo que Jesus escreveu. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: o homem de bem. É esse o objetivo de Jesus para a nossa humanidade. São 19 itens, né? Não adianta a gente tentar falar, não, vamos abrir cada um. Não. Só o primeiro, cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se você não tem inimigo, você não tem pensamento ruim, você só sabe amar. A humanidade inteira. Todas as criaturas criadas pelo meu Pai, universo afora. Né? A gente é capaz de amar, porventura, os seres que, porventura, viessem a invadir nosso planeta? Lógico que não, você ia pegar as bombinhas e sair correndo atrás deles. Isso não é amor. Mas isso não é permitido, isso é permitido na loucura dos nossos filmes de ficção científica. Isso não é permitido pela espiritualidade. Né? A Terra está protegida de uma série de problemas. Então, se a gente parar para pensar, está aqui resumido o que a gente tem que fazer. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Não só na hora que Ele permite que aconteça aquilo que eu quero, mas na hora que acontece aquilo que eu não pedi. Morre um ser importante para você, não deu certo o emprego que você queria, você faliu, você caiu, você está no chão. Você vai falar, pô, Deus, eu pedi isso para você? Não, mas é isso que você necessita. Só para verificar aqui, no capítulo 17, né? É capítulo 17. Eu pus 18, desculpa. É. E eu cansei de ver que era 17, está aberto o 17 aqui. Não, não adianta. Essa é a tia Sônia. Então, é simples e prático. Né? Pega esse capítulo, é o item 3 do capítulo 17. O homem de bem. E depois a espiritualidade continua. Se você for um bom espírita, se você pegar os conhecimentos de Jesus e colocar em prática, você começa a ser um homem de bem. Ele deixou tudo, não vou dizer premeditado, mas ele deixou tudo traçado. Nós não precisamos quebrar a cabeça. Nós precisamos quebrar o nosso egoísmo, a nossa vaidade e falar, mestre, eu estou aqui. Bom, temos que encerrar, né? Já deu 1 hora. Então é isso. Só falta mais uma passagem que eu deixo para vocês
lerem depois o Fardo, que é um comentário de Emmanuel a passagem de Paulo na Epístola aos Gálatas, cada qual levará a sua própria carga, né? Quando a gente achar que nós estamos sofrendo muito, né? Que o fardo é demais para nós, né? Aprenda a entender o serviço e a luta dos semelhantes, para que não te suponhas vítima ou herói num campo onde todos somos irmãos uns dos outros, mutuamente identificados pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores e pelos mesmos sonhos. Suporte com valor o fardo de tuas obrigações valorosamente. Caminha. Do acervo da pedra bruta nasce o ouro puro. Do cascalho pesado emerge o diamante. Do fardo que transportamos de boa vontade procedem as lições de que necessitamos para a vida maior. Dirás talvez impulsivamente: e o ímpio vitorioso, o mal coroado de respeito e o gozador indiferente? Carregarão porventura alguma carga nos ombros? Responderemos, no entanto, que provavelmente viveram sob encargos mais pesados que os nossos, de vez que a impunidade não existe. Se o suor alaga sua fronte e se a lágrima lhe visita o coração, é que a tua carga já se faz menos densa, convertendo-se gradativamente em luz para a sua ascensão. Ainda que não possas marchar livremente com teu fardo, avança com ele para a frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Lembra-te do madeiro afrontoso, que dobrou os ombros doridos do mestre, sob os braços duros do lenho infamante, jaziam ocultas asas divinas da ressurreição para a divina imortalidade. É isso, gente. Vamos agradecer a Jesus mais essa oportunidade de falar dele, de pensar sobre todo o conhecimento que ele nos deixa. Mestre amigo, continua nos envolvendo na tua misericórdia, para que a gente seja capaz de te conhecer cada dia mais, para que possamos, consegui sumir com todo mundo, para que possamos, mestre, crescer e dar o nosso exemplo a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Mestre amigo, te imploro, ser conosco, mais uma vez, hoje e sempre. Obrigada, gente. Espera aí, tem que parar a gravação.